Olá meninos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos dar sequência ao nosso conteúdo que estávamos estudando até então. Então, para tanto, vamos fazer uma retomada aí um pouco histórica. Tínhamos visto, então, que o nosso conteúdo em relação à arte rupestre, que foi o primeiro movimento artístico que temos registro. E qual que é a importância desse período? Foi por conta dele que a gente tem registros históricos e arqueológicos, a comprovação que houve essa cultura e houve esses povos na Terra. Temos, inclusive, até hoje em dia, esses registros em alguns lugares, em relação separados no mundo, inclusive temos no Brasil, como vocês já haviam pesquisado. E agora, mais importante do que isso, vocês acham que essas características da arte rupestre ocorreu só no passado ou elas ainda existem na atualidade? Se existem, quais são essas artes que podem ser correlacionadas ou podem ser comparadas com a arte rupestre? Na tela, alguns exemplos de artes, de expressões artísticas atuais que podem sim ser comparadas com as mesmas características do período pré-histórico. Então vamos aí, como característica e semelhante à arte rupestre, temos aí a prática do grafite, que provém do latim graffiti e do grego graphen, remonta dos tempos do Império Romano, quando já se encontrava marcas gravadas em paredes. Só que vamos aí para a grande característica. No Império Romano já usava essa grafia para espaços públicos e já compunha de divulgação de algum evento. No fim da década de 60 e início dos anos 70, essa técnica ganhou dimensões nunca antes imaginadas, realizada de forma oculta e então considerada como uma atitude transgressora. Por meio dessa prática, era possível transmitir mensagens cifradas aos membros de um determinado grupo. As gangues nova-iorquinas adotaram essa modalidade interativa para se comunicarem. Porém, hoje em dia, essa prática não é mais considerada transgressora, por exemplo, não é considerada uma pichação, e sim temos aí modelos artísticos de divulgação, de eventos, de crítica social e até de revitalização das cidades. Temos exemplos aí de São Paulo, que tem essa nova repaginação de alguns centros comerciais. Então vamos aí. Para tanto, a gente sabe que essa arte tinha algumas características e a principal delas era que os artistas pré-históricos eram naturalistas. Então eles desenhavam aquilo que estavam observando ali à sua volta. Então era muito comum cenas de caça, cena de pesca, isso principalmente no período paleolítico. Sabemos também que no período neolítico houve um desenvolvimento maior dessa cultura e por conta disso a gente já tem um processo de abstração dessas pessoas e retratando aí cenas que eles já não estavam presenciando ali no seu cotidiano, como por exemplo até figuras zoomorfizadas, aquelas imagens que é metade humano, metade animal, porque nessa época já havia essa relação religiosa e mitológicas, principalmente com os elementos da natureza. Acompanhem na tela, meninos, a página 11 da apostila de vocês. Logo voltamos aí com a correção. Então, aí na apostila de vocês, a arte seu suporte. A arte rupestre era realizada no suporte do que o ser humano disponha, a parede. Suporte nas artes visuais pode ser entendido como a superfície para apresentar uma criação artística. É, portanto, sobre ele que o artista expressa sua criatividade. Observe nas imagens a seguir alguns exemplos de suporte. Então, aí vemos nas imagens que não só a arte rupestre que tem essa base da parede, como também os vitrais e a arte de muro, o mural. Questão 1, então. Em seu cotidiano, que suporte se assemelha mais ao utilizado pelo ser humano pré-histórico com base para suas criações artísticas? Então, temos aí a arte urbana, que é presente nos muros de inúmeras cidades ao redor do mundo. E também temos o mural,
como também conhecemos aí para divulgação de algumas atividades sociais. Questão 2. Que tipo de arte é produzida sobre esse suporte? Em relação a que tipo de arte? Temos aí arte contemporânea, arte das ruas, arte de protesto. Vimos inclusive essas expressões artísticas no ano passado. Questão 3. Esse tipo de arte está relacionada à contemporaneidade? Por quê? Sim, a gente pode dizer que ela está relacionada porque a própria arte, ela traz as características do seu próprio tempo. Então, por mais que ela volta com características de outra época, ela vem aí correlacionando basicamente com as propriedades da época em que ela foi produzida. Questão 4. Que outros tipos de suporte do seu dia a dia poderiam ser utilizados para a produção artística? E explique. Então, meninos, hoje em dia temos praticamente todos os suportes para a produção artística. Temos, por exemplo, aí o acrílico, chapas metálicas, o próprio corpo, que é como a gente viu no performance, pintura corporal, espelho, a fotografia, computador, madeira, até objetos do cotidiano. Então, hoje em dia, essa questão da produção artística é bastante ampla. Então, meninos, essa tendência naturalista também se desenvolve nos materiais que eles utilizavam. Então, vamos pensar. Em primeiro lugar, temos esses registros até hoje em dia, o que é de nos causar surpresa, porque eles utilizavam elementos naturais. Então, como que eles conseguiram fazer com que haja tanta preservação? Então, vamos aí. Primeiro, em relação a esses pigmentos. Eles utilizavam os pigmentos que eles encontravam ali na natureza, é o que mais nos apresenta como objetos comuns, a utilização de carvão e ossos, tanto quanto pincel, quanto para obter pigmento. Sangue de animais também era muito recorrente, mas também eles sabiam manipular alguns outros elementos, como por exemplo alguns elementos que a gente tem hoje em dia na culinária, o urucum, açafrão, inclusive o café. Então, são coisas que eles utilizam para dar cor à pintura deles, só que como são elementos muito simples, o que causa estranheza é que algumas cavernas ainda têm muito preservado esses registros. E então, em relação a isso, foi feito um estudo e descobriram que em algumas regiões a propriedade de salinização da caverna faz com que a conservação seja melhor do que em outras regiões. Então, tem essa variação aí, não é em relação ao pigmento, e sim em relação à própria caverna e a composição dos materiais que haviam ali de maior conservação. Então, meninos, acompanhem agora na tela de vocês imagens de sítios arqueológicos no Brasil. Há enormes sítios arqueológicos, mas normalmente a gente cita apenas os que há na Europa e devemos então valorizar também um pouco da nossa cultura local. Na tela, então, passará alguns sítios arqueológicos e dados em relação a eles. Acompanhe na tela. Então, temos aí o Parque Nacional do Catimbau, Buíque, Tupanatinga e Bimirim, Pernambuco. O Parque Nacional do Catimbau abriga 30 sítios arqueológicos, sendo o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Contém diversas pinturas rupestres com diferentes técnicas e estilos. E na sequência aí o Parque Nacional da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piauí. O Parque Nacional da Serra da Capivara é a área de maior concentração de sítios arqueológicos do continente americano, além de conter a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Outro detalhe que devemos nos atentar em relação a esse período é que eles não desenvolveram apenas a pintura no quesito artístico, eles também produziam esculturas. Havíamos visto a representação que eles têm da Vênus, vocês verão agora na tela, aqui do lado. E ela, inclusive, não é uma representação apenas de um aspecto de beleza, ele é tido como algo místico, principalmente dentro da tribo. Então era muito comum eles ofertar para as pessoas que eles queriam bem ou presenteá-las com essa imagem. Então,
Desde então, começamos a ver que há esse trabalho do escultor, há essa ideia de esculpir determinada forma, só que ao longo dos tempos foi tendo uma certa variedade. Acompanhe na tela o trecho da apostila de vocês, logo voltamos. Meninos, eu bem esqueci de falar a página da apostila, é na página 16. Então vamos aí, algumas características sobre esse trabalho do escultor, como que ele pode produzir esse material. O primeiro dele é pela moldagem, utiliza materiais maleáveis como argila dentro de um molde preparado antecipadamente. O segundo é o entalhe, usado principalmente com a madeira, em que são retirados ou cortados pedaços do material para criar as obras com a forma desejada. Terceiro aí é a cinzelagem, utilizada para peças de metal que podem ter de ser soldadas entre si para criar a obra. Quarta aí é esculturas fundidas, geralmente criadas por meio de diluição de matérias-primas como ferro e de processos associados. E a aglomeração de partículas reúne pequenos objetos para criar uma forma, muito utilizada aí essa última na arte contemporânea. Então, em relação às esculturas do período pré-histórico, podemos observar uma certa mudança em relação aos períodos. Acompanhe na tela agora uma pequena variação que temos de conceito do que é escultura, desde a pré-história, perpassando pelas esculturas gregas até chegar na modernidade, para vocês verem o quanto que o contexto de forma e objeto mudam de acordo com o tempo. Acompanhe então aí, meninos, na sequência, a hora do estudo. Vamos fazer ela juntos, de forma comentada. Se sentir alguma dificuldade, pausa o vídeo. Então vamos aí, na questão 1 da hora do estudo, temos dois textos por meio de imagem. A primeira imagem se refere a um registro do período pré-histórico e a segunda já é uma arte mural, muralista. Então vamos aí. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como a preferência por tintas naturais em razão de seu efeito estético. Essa alternativa é falsa, meninos, porque os artistas atuais podem dispor dos materiais que eles têm em mão, por exemplo, a tinta acrílica. A inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos, também é falsa, meninos. Por mais que a gente tenha inovação na pintura, a ideia aqui é remontar ao passado, né? Alternativa C é o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. Então, temos aí a nossa alternativa correta. Vamos aí na sequência ver as outras alternativas. A repetição dos temas e a restrição do uso pelas classes dominantes, também a gente não tem essa diferenciação aí. E é o uso exclusivista da arte para atender os interesses da elite. Também não é o que a gente tem aí expressado, principalmente no grafite. Questão 2. Leia o texto que ressalta o caráter simbólico da arte rupestre. A arte rupestre, o homem paleolítico, deixou-nos belíssimas representações nas paredes das cavernas e objetos decorativos com fino senso artístico. Cuidado com os mortos, já comum entre os homens de Neandertal, enriquecendo com símbolos, isto é, sinais com significados que remetem a uma vida futura. Ele recorre a sinais que não atendem apenas às necessidades básicas como os animais. O homem inventa sinais, sons e gestos de um valor simbólico porque remetem a algum significado. Esses sinais podem ir além das necessidades de sobrevivência, arte e religião. O elevado nível cultural desse homem já moderno explica seu sucesso e sua difusão por todo o planeta, com uma ampla variedade de expressões, mas sempre um único ímpeto criativo. Então vamos aí para as alternativas. Com base no texto, analise. A arte foi, sem sombra de dúvida, a primeira forma de expressão do homem primitivo. A
Aí o que a gente tem de problema é essa totalidade. Não foi, sem sombra de dúvida, a primeira expressão, porque ele já se expressava por meio da sua própria sobrevivência, por meio da caça, da pesca. Isso já era uma expressão própria, não era apenas o contexto artístico. 2. Os grupos humanos criaram símbolos para representar o mundo em que viviam e seu cotidiano. Verdadeira. 3. A ausência de documentos escritos deixados pelos seres humanos da pré-história nos impede de levantar hipóteses sobre a forma de como viveram. Extremamente falso, meninos. A gente consegue ter esses registros justamente por conta desses vestígios arqueológicos. 4. Embora muitas questões fiquem sem resposta, os vestígios arqueológicos encontrados têm nos permitido conhecer parte do cotidiano pré-histórico. E falando um pouco da alternativa 3, a gente já chega à conclusão que a alternativa 4 é verdadeira. Dessa forma, então, a alternativa correta aí é a letra C. Na questão 3, temos uma imagem aí de uma pintura rupestre encontrada na Toca do Pajaú. A pintura rupestre ao lado, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Alternativa A. Conflito entre povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Alternativa, então, a gente tem uma incoerência histórica muito grande, né? Já que a colonização do Brasil é um dado muito mais recente do que a pré-história. B. A organização social e política de um povo indígena e hierarquia entre seus membros. Também não, a gente vê aí animais, não hierarquias. Letra C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil. Então, temos aí a nossa alternativa correta. Vamos analisar as outras para entender um pouco mais. Letra D. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. Também não. Letra E. A constante guerra entre diferentes grupos paleolínticos da América durante o período colonial. Também a gente não vê aí uma questão de conflito. Pelo contrário, a gente observa que é uma cena de caça. 4. Dentre as manifestações mais importantes da arte pré-histórica estão as esculturas feitas em pedra que representam figuras femininas nuas de corpos volumosos e rostos esquematizados. Uma das mais conhecidas é a Vênus de Willendorf. Explique por que motivo o corpo feminino era representado nessas esculturas pré-históricas com curvas tão exageradas e dando-se ênfase aos órgãos sexuais. Então, a gente já havia comentado 2 pontos aí. Primeiro, essa questão ritualística e a outra questão muito interessante em torno dessa representação tão exagerada é o como o corpo da mulher é visto de forma diferente ao longo dos tempos. O conceito de beleza ele muda ao longo dos tempos e temos aí esse corpo já em formatos exagerados simbolizando a fartura e bonância aí, tanto é que era tendo essa mesma mentalidade que foi tida aí como um objeto até de louvor e que era presenteado entre as tribos. Então, meninos, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.